Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do 8º ano. Mais uma vez estamos aqui juntos para o Projeto Integrador. E aí, na nossa proposta de Projeto Integrador, nós temos feito algumas colocações para vocês em se tratando do projeto de energia, né? E nosso assunto hoje vai ser o consumo de energia. Então, no nosso projeto, do nosso livro, a gente está falando da etapa 3 do nosso projeto, ok? Essa etapa começa na página 40 e vai até a página 43. Então, serão esses assuntos que a gente vai trabalhar hoje. E, basicamente, é falar de consumo de energia em casa, nas empresas, mas nós vamos trazer o problema para as nossas costas, para a nossa casa. Como é que a gente consome energia em casa? Então, do nosso livro, da Escola para o Mundo, a etapa 3, nós vamos dividir em 3 momentos a nossa aula. Primeiro, a energia pelo mundo inteiro. Onde é que se consome mais? Por que se consome mais? Por que os lugares, à noite, na luz dos satélites, são mais iluminados do que outro? Como é que é o consumo de energia da sua casa? Como é que é a conta de luz da nossa casa? Certo? Depois, algumas dicas de energia e consumo consciente. Nossa aula de hoje vai ser sobre esses assuntos. Então, vamos ver se a gente consome bem energia, se a gente sabe quem consome mais energia na nossa casa, se a gente sabe onde é que a gente gasta energia desnecessária. Vamos lá para essa viagem. E aí, pessoal, esse site, certo, que está aí em cima, né? Eternos Aprendizes, ele fala justamente desse processo da iluminação do mundo. Olha que interessante esta figura. Tem lugares mais iluminados do que outros, né? Tem lugares que estão mais escuros do que outros. Tem lugares que você percebe a energia mais que outro. Por que será? Tá? Então, vamos dar uma viagem nesse site para que vocês também usem, certo? O site está nessa página aqui, que eu estou abrindo agora para vocês, e ele é interessante, esse site, porque esse projeto aqui, certo? Ele visa dar para a gente um mapa mundial com a sua iluminação à noite, né? É a Terra vista à noite. Aí você clicando 2 vezes aqui, a gente tem uma iluminação, né? Tem uma amplitude, e aí eu posso ver, que lugares são mais iluminados. Percebe que nos Estados Unidos, que ele tem muito mais luz. E tem alguns lugares também que já é mais o polo norte, certo? Que a energia que as luzes começam a ficar rareadas. Nos oceanos também a mesma coisa. Aí vamos aqui viajar para o outro lado, para a Europa, Na Europa, aqui, tem muito mais luzes acesas, certo? Mais do que na África. Olha aqui embaixo a África, certo? Aqui a África tem lugares quase totalmente escuros. Aqui do nosso lado, na América do Sul, olha só como acontece. Aqui no litoral é muito mais iluminado, certo? As cidades maiores, ok? Aqui no meio tem a Amazônia, tá? Aqui no meio tem menos iluminação. Percebe, olha só aqui São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Como tem mais gente. Aí vamos viajar um pouquinho para a Ásia, né? E para a Oceania. Aqui na Ásia, se a gente pegar aqui o cantinho, Japão, vai ter muita mais iluminação. Então, esse site, ele trata justamente dessas coisas. E o interessante nesse site é que nós temos outras visões aqui, sobre o mundo, ok? E aí, vale a pena fazer uma pesquisa nesse site. Olha só a Terra, como é que é, certo? A Terra, o planeta Terra, os lugares mais, como a gente viu na foto anterior, certo? Com mais densidade, com mais gente, logicamente tem mais pontos de energia. Por quê? Porque tem mais consumo de energia, porque existem populações mais aglomeradas, certo? E aí é importante que vocês deem uma passeada nesse site, que eu estou fazendo agora, alguns lugares aqui, olha só, a Europa e a África, a diferença, certo? Então, tem mais população, tem mais gente, tem mais tecnologia nesses lugares, certo? E aí, baixando um pouquinho, a gente vai pegar agora, certo? O lado, né, da Ásia, ok? E a gente vai ter também aqui as populações mais, aqui, a Ásia, tá certo? Mais populosas, né? Mais gente, mais iluminação, e assim vai, certo? Olha só, aqui, certo? Para a Oceania já fica mais raro, certo? A Austrália aqui, e é interessante a gente ir, certo? Polo Norte, como começa a ficar
rareada a energia, certo? As luzes, desculpa. E aí, voltando para a nossa apresentação, é importante que a gente tenha essa noção. Por que que esses lugares são menos iluminados, têm menos energia? E aí, isso faz parte da página 40 do nosso livro, da atividade 1. Então, seguir essas fotos, aí está o link, certo? Eu vou passar um vídeo para vocês agora também. E tem lugares que são mais iluminados do que outros. Quais são as áreas mais iluminadas e o que elas têm em comum? Isso é uma pergunta da página 40 para vocês responderem. O que essa diferença de iluminação nos permite deduzir? Esses lugares têm mais gente, né? Tem mais concentração de pessoas, são mais populosos. E aí, a gente vai trazer para vocês um vídeo interessantíssimo, são 2 vídeos, na verdade. O primeiro vídeo ele não tem nenhuma legenda, mas o segundo tem, certo? Que fala justamente da vista da Terra vista pelo satélite. Vamos lá ver esse vídeo? Aguardo vocês, então, nessa aventura. Vamos juntos. Olha a iluminação, né? Os lugares por onde essa expedição passou, né? Filmando a Terra inteira, através de satélites.
Chocante, né? Uma filmagem feita pela NASA, certo? Em 2011. E o interessante dessa filmagem é que ela nos traz lugares, né? Assim como a gente viu aqui nessa figura, lugares onde tem mais iluminação. E aí, o motivo dessas luzes aparecerem mais em alguns lugares do que em outros, na verdade, primeiro, a população desses lugares. Esses lugares vão usar mais tecnologia, tem mais gente morando, mais eletrodoméstico, mais empresas, mais fábricas, mais indústrias. Outro ponto é a questão da extração de biogás, né, de gás, de petróleo. Isso tudo também produz essa luz que os satélites captam, né? E aí também consumo de energia, produção de energia, logicamente consumo das mesmas. E aí, nós vamos mostrar para vocês agora outro vídeo que é importante que vocês, quando forem ver de novo, lembrar de ativar a legenda. Ele é em inglês, mas é até bom a gente treinar um pouquinho do nosso inglês, certo? E aí, a gente... É bem interessante essa mesma coisa, ok? Temos os oceanos, né, e os continentes, e são formas de que a energia aparece. This new view of the Earth's night lights is a composite of data acquired by the polar orbiting SUMI NPP satellite. Aboard the satellite, a newly designed instrument called VIIRS is able to collect what scientists say is a remarkably detailed view of the Earth at night. In some places, city lights resemble solitary stars in the night sky. Vou dar uma pausa aqui, ó. Em alguns lugares, né, as luzes da cidade parecem como se fosse uma estrela solitária, certo? Ele diz isso na primeira frase. Depois ele vai dizer que em outros lugares é tão denso, né, a quantidade de luzes, que parece uma constelação de galáxias. Ou seja, nos lugares onde tem poucas pessoas, é uma luz como se fosse uma estrela. Em outros lugares que tem uma densidade grande de pessoas, é uma constelação de galáxias. Vamos seguir? The satellite can even distinguish brightly lit boats that line Egypt's Nile River. Aí os rios, né, como os rios do Rio Nilo, no Egito, tem muitos barcos, então tem luzes, né? Exploração de gás, como eu falei, né? It shows how human settlement is bound by natural borders. Even political borders are starkly visible in this view of North and South Korea, and in a line of fishing boats that dot the Yellow Sea. But not all light is electric. Glowing just as bright, flaming wildfires burn across Australia. This new view of the Earth at night offers a unique perspective for exploring the many places in which we live and seeing the impact of human populations around the world, no matter how faint or how bright their lights shine. Legal, né? Então, esses dois vídeos dão para a gente essa noção de como é que a população no mundo consome energia, tá? Então, isso que eu chamei de luzes pelo mundo, a gente vai usar para fazer a atividade 1, ok? Então, seguindo. E você já pensou num outro assunto agora que a gente vai entrar, que é o consumo de energia?
Você sabe olhar a papeleta, né? O boleto de cobrança de energia, o boleto de consumo de energia da sua casa? Então, no nosso livro, na página 41, nós temos uma atividade que é exatamente falar sobre isso. Então, você vai ver a figura da página 41 e ver essa atividade, que é entender o consumo de energia da sua casa. Então, você vai pegar essa figura, comparar com a da sua casa, para responder as perguntas justamente que existem na página 41, certo? O nome do contratante do serviço, né, que é o nome da pessoa que vai pagar aquele consumo de energia, a quantidade de energia consumida em kilowatt, ok? A composição dos valores, de que faz parte, o que é imposto, o que é energia, certo? O valor do kilowatt dessa energia e o valor total dessa fatura. Então, essas 5 perguntas que estão aqui na página, vocês vão responder olhando esta figura que está na página, que é semelhante a essa do slide, e que é semelhante à da casa de vocês. Vocês podem pegar emprestado também, pedir ao papai e à mamãe o boleto de energia da casa de vocês para responder a pergunta. Essas informações estão sempre em todos os boletos. Então, isso reflete o consumo de energia de cada residência, de cada casa, de cada fábrica, de cada empresa, de cada escritório, enfim, de cada local, ok? E aí, para contribuir com esse recurso, eu deixei, tá pequenininho aqui, mas o nosso livro também tem essa tabela, na página 42, que é o que consome mais, o chuveiro elétrico ou o micro-ondas? O ferro de passar ou o ar-condicionado? A lâmpada de LED ou a lâmpada comum, certo? Então, vocês podem pesquisar na internet, mas podem pesquisar no livro, na página 42, certo? Uma tabela que é o consumo médio mensal dos principais aparelhos eletrodomésticos. E aí, essa tabela vai servir para que a gente responda a atividade 4 e a atividade 5 do nosso livro, ok? Então, esse consumo de energia vai dizer, por exemplo, que a geladeira de uma porta, certo? Ela vai consumir 60 kW e a de 2 portas 90 kW, ok? Então, como se a gente fosse mobiliar a nossa casa, se a gente fosse ligar ou desligar as coisas, o que eu preciso desligar primeiro? O que consome mais? O que eu deixo ligado que consome mais, que eu deixo lá descuidadamente ligado, certo? O que eu uso em excesso? A máquina de lavar, a geladeira, o micro-ondas, o chuveiro elétrico, meu banho demorado. Quanto consome meu banho demorado no chuveiro elétrico? Que eu esqueço o tempo. Além de gastar água, estou gastando energia, ok? Então, esse consumo ele precisa ser consciente. A gente precisa, desde agora, saber quanto custa essas coisas todas. E aí, isso tudo vai servir para a gente fazer as atividades, né? 3, 4 e 5, como eu falei para vocês, ou seja, analisar a conta, ver o que gasta mais, o que gasta menos nessa tabela. Essa tabela nos diz justamente isso. O que gasta mais, o que gasta menos. E como vamos consumir menos energia? E aí eu queria trazer para vocês a seguinte ideia, certo? Que são 18 dicas de como melhorar esse consumo de energia, que é para finalizar a nossa tarefa, o nosso estudo de hoje. Esse site, tá? Está para vocês, e esse site, ele fala, ó, invista em lâmpadas certas, lâmpada de LED, lâmpadas de consumir mais. A gente, quando vai comprar, a gente consegue saber que lâmpadas são melhores. Hoje, as lâmpadas de LED consomem menos que a lâmpada incandescente. Tá? Usar cores claras na nossa casa, quando a gente for pintar, que isso já facilita a iluminação, não precisa ligar a lâmpada muito cedo, certo? Investir em iluminação natural, a entrada da janela, certo? Tetos que tenham partes abertas, certo? Colocando clarabóia, colocando coisas desse tipo, ok? A decoração também ajuda nisso. Usar fotocélulas, né, no exterior, em varandas, que quando, na verdade, o sol incide ali, a luz solar incide ali, ela já pode captar e iluminar, certo? E existe até cidades e bairros iluminados com fotocélulas, que quando o sol vai embora, somente quando o sol vai embora que as luzes são acesas das ruas, por exemplo, dos postes, ok? Evitar deixar aparelhos eletrônicos em stand-by, isso consome energia, certo? Racionalizar o uso de ferro elétrico, vai passar roupa, junta as roupas todas para passar, não vai passar uma roupa de cada vez, ok? Isso é importante, do mesmo jeito de passar roupa, lavar a roupa na máquina de lavar, então ser
otimizado o uso disso, uso dos chuveiros, banhos curtos, ok? Regular a temperatura da geladeira de acordo com a estação, ou seja, na estação mais fria, ela pode ter uma temperatura mais elevada, na estação mais quente, uma temperatura mais baixa, ok? Evitar deixar o fogão e geladeira perto um do outro, porque o calor de um faz que o outro consuma mais, ok? Então, uma cozinha que não é arejada, tirar os aparelhos de tomada no final do expediente, tirar todos eles, certo? No escritório, em casa, enfim. Usar dimers, né, que são para você controlar a quantidade de energia que a lâmpada consome, certo? Você gradua isso. Instalar sistema de aquecimento solar, que a gente já verificou para as energias renováveis, ok? Use panos de vidro nas paredes, né? Para quê? Para as paredes ficarem mais frias, né, e evitar o consumo maior de ar-condicionado, ligar o ar-condicionado na hora certa, desligar e ligar somente quando precisa. Enfim, olhe vários consumos, verificar a borracha de vedação da geladeira, investir nos espelhos, que os espelhos refletem a luz, fazer a limpeza periódica dos lustres para evitar, né, o mau contato, que a lâmpada queime, que ele consuma mais energia. Instalar temporizadores para desligar com o tempo as coisas, por exemplo, um computador no modo de energia, no modo de economia de energia, entre outras coisas, beleza? Esse site vou deixar para vocês e, por fim, eu quero que vocês pensem justamente, né, como é que vocês vão refletir isso na vida real de vocês, ok? E aí, a gente pode gastar menos energia, sim, certo? Fazendo consumo. No nosso livro também, na página 5, eu tenho algumas dicas. Então, eu quero que vocês analisem essas dicas e façam justamente que coisas dessas dicas vocês podem fazer em casa, que vocês já fazem e que vocês vão passar a fazer. São duas coisas. Vamos consumir menos energia. Então, a dica, né? Utilizar cores claras. A minha casa já tem? Se não tem, vamos fazer. Então, cada um desses itens da página 43, vocês vão olhar e também o site que eu mostrei para vocês e verificar se vocês estão usando as dicas de consumo de energia, ok? Então, fiquem bem, fiquem dentro de casa, como está aí na figurinha engraçadinha, certo? E que Deus fique com cada um de vocês, descansem, se cuidem, ok? Um grande abraço e espero ver vocês muito, muito em breve. E se lembrem que o papel de consumir energia, certo? Ele é um papel nosso. A gente precisa ser um ator nesse processo de economizar energia, ok? Um grande abraço e até a próxima.